Noite. Olá, meu nome é Karina e a gente vai começar nessa jornada agora no nosso curso de redação e análise de textos. Então, para saber mais ou menos como vai funcionar, eu fiz aqui um esquema que eu vou apresentar para vocês, como que vai ser essa jornada de estudos, tanto da interpretação de textos, quanto da redação, a tão temida redação de vestibulares e concursos, que a gente vai ver daqui para frente que não merece tanto temor assim, que com um pouco de prática, um pouco de paciência, persistência, é muito fácil da gente resolver essa questão e ser um problema a menos no vestibular lá na frente. Então, para começar, a gente vai trabalhar muito com análise de textos e análise de propostas de redação. Então, é um curso que tem muita leitura, é importante essa leitura porque é o que vai formar a bagagem cultural do indivíduo. Afinal de contas, não tem como a gente fazer uma proposta de redação sem ter em mente o que falar a respeito daquele tema, como conduzir aquele tema, como organizar a nossa argumentação, nossas opiniões a respeito daquele tema. A gente vai sempre trabalhar com análises de alguns textos para entender como funciona a estrutura desse texto, para entender um pouco as ideias que o autor trabalhou, como ele defendeu algumas ideias e a análise de cada proposta dos principais vestibulares e concursos, para a gente ver como que é a apresentação dessa proposta, como que uma banca pede a um candidato que faça o seu texto. E tem muitas diferenças entre uma banca e outra, tem muitas diferenças também entre os gêneros textuais, que aí é a nossa parte 2. Então, a gente vai estudar a tipologia textual. Eu fiz aqui uma lista dos 3 principais gêneros e tem a descrição, que é um tipo de texto pedido em vestibulares, por exemplo, como a Unicamp. A Unicamp pediu recentemente uma descrição quando solicitou ao candidato que fizesse um verbete sobre o que era computação em nuvem. Computação em nuvem nada mais é do que o armazenamento de arquivos, seja num e-mail, seja, enfim, esses sites que propiciam armazenamento e que a gente pode guardar aquele material sem depender de um CD, sem depender de um pendrive, por exemplo, né? Então, a banca queria que o candidato dissesse, explicasse tintim por tintim o que seria computação em nuvem. Tinha lá um texto de apoio que poderia auxiliar esse candidato. Aquilo nada mais era do que um texto descritivo, só que apresentado com o nome de verbete. Fora essa situação de um ou outro vestibular que peça a descrição especificamente, é um tipo de texto que vai ser utilizado dentro de outros gêneros textuais. Eu utilizo a descrição dentro da narração, na hora de apresentar um personagem, de caracterizar um ambiente. Utilizo a descrição também dentro do texto dissertativo. Quando eu vou falar, por exemplo, da situação da violência em São Paulo, eu preciso fazer uma breve descrição de como é a violência em São Paulo hoje. Então, dentro do texto dissertativo, eu também uso um pouquinho de descrição. Em seguida, a gente vai ver a narração. O gênero narração ainda pode ser pedido por um vestibular ou outro, mas é importante a gente conhecer os elementos da narração, como trabalhar com foco narrativo. E mais, a narração também pode ser utilizada dentro de uma dissertação. Às vezes eu preciso narrar um breve fato para a partir daí tirar uma conclusão, levantar uma hipótese dentro do texto dissertativo. E por fim, a dissertação, que é o gênero textual mais solicitado em vestibulares e concursos. Ele é o mais solicitado porque é uma maneira mais abrangente de se avaliar um candidato. Por meio de uma dissertação, eu consigo saber se esse candidato sabe organizar suas ideias, se ele tem uma boa bagagem cultural, se ele tem um espírito crítico, se ele sabe avaliar criticamente determinadas situações, determinados temas. Consigo avaliar a parte gramatical do texto dele, enfim. É o gênero preferido das bancas porque é uma avaliação mais completa desse candidato que chega a esse concurso, a esse vestibular. E a gente vai dedicar mais tempo ao gênero dissertativo, explicando parte a parte, como fazer uma introdução, como fazer um desenvolvimento, uma conclusão, o trabalho de ideias de argumentação e, mais uma vez, a análise de propostas dissertativas já apresentadas pelos principais vestibulares. Por fim, a parte complementar do curso é a produção textual, que vocês vão precisar fazer em casa. É importante que vocês produzam bastante, é isso que vai dar mais ritmo de escrita daqui até o final do curso. E vocês vão poder lidar, por exemplo, com fatores como a questão do tempo, vocês têm que organizar o tempo de escrita, o levantamento de ideias, dentre outros fatores que são importantes na hora de se fazer uma redação de vestibular. Então, a produção vai auxiliá-los nisso. Eu já vi entrevistas
entrevistas em que, por exemplo, a diretora da FUVEST recomenda que o candidato faça pelo menos uma redação por semana ao longo do seu tempo de preparo para o vestibular. Então, é importante, uma redação por semana não sobrecarrega tanto assim o candidato e ele vai conseguir desenvolver com tranquilidade o seu texto, a sua escrita, ao longo do tempo que ele vai ter de estudos para esse vestibular. Quem tiver com um tempo mais apertado pode fazer umas 2 ou 3 redações por semana. O que não adianta fazer é 10 redações em um único dia. Isso não funciona, gente. Tem que ser com calma, tem que ser parte a parte, para não sobrecarregar demais também e não atrapalhar na hora da escrita. Então, procurem fazer com essa frequência, que já é uma frequência tranquila, dá para desenvolver bem o texto ao longo do curso. Bom, gente, eu trouxe também algumas dicas sobre como lidar com o momento de produção de texto. A hora da prova, lógico, é uma hora de muita atenção para o candidato, afinal você se prepara bastante para aquele momento e aí você pensa que tudo vai ser lindo, perfeito, maravilhoso. Nem sempre funciona assim. Às vezes você vai fazer prova, tem lá uma escola de samba ao lado ensaiando bem próximo do seu local de prova e você fica com aquela batucada o tempo todo na cabeça. Isso gera mais desespero e, lógico, o desespero impede um candidato de fazer uma boa prova e de se concentrar para desenvolver uma boa redação. Então, mais uma vez, reforçando, é importante o treino. E não só o treino naquele ambiente tranquilo, na nossa casa, aquele quartinho fechado, em silêncio, longe de tudo e de todos. É importante treinar também em locais mais barulhentos, em locais mais movimentados, para que vocês consigam desenvolver a capacidade de fazer uma redação sob qualquer circunstância, porque a hora da prova é assim. Pode ter aquele candidato comendo aquele salgadinho bem devagar, fazendo barulho, pode ter essa escola de samba ensaiando. Isso acontece aqui em São Paulo, tem inclusive uma faculdade conhecida que tem um batuque de escola de samba durante o vestibular, é tradição deles. Enfim, é importante se preparar para todas as adversidades. E a gente tem como adversidades barulhos externos, o tempo de produção da redação, e para que isso não interfira no nosso desempenho, é importante a gente se organizar de alguma maneira durante a realização da prova. A redação nem sempre vem sozinha numa prova, ela vai vir acompanhada de outras questões. Então é preciso que vocês saibam lidar com o tempo e quanto vai ser dedicado de tempo para cada atividade. Em primeiro lugar, eu recomendo que sempre se comece pela redação. Começar pela redação faz com que vocês comecem a prova mais descansados e, lógico, dediquem mais o cérebro para uma atividade um pouco mais trabalhosa, que é a produção, a elaboração de um texto, né? Responder a questão também dá trabalho, mas você vai trabalhar com o cérebro de uma outra maneira. A produção de texto é um pouco mais exigente do candidato. Então, começar pela redação, você já se livra da tarefa mais difícil e você tem o cérebro mais descansado para fazer isso. Então, sempre chega na prova, comece pela redação. Ainda mais se for uma redação do Enem, por exemplo, que vocês têm pela frente 5 horas de prova, mais 90 questões a serem resolvidas e ainda uma redação. Deixar a redação para o final é não fazer a redação, porque cansaço, desespero, nervosismo, a pessoa olha para aquela redação e não vê ideia alguma à cabeça. Então comecem logo pela redação, vai ser um ponto a menos a ser resolvido na prova, logo de cara vocês estarão mais tranquilos para resolver o restante da prova. Aí eu trouxe algumas ideias de como organizar esse momento de produção. Em primeiro lugar, levantamento de ideias. Vocês vão fazer a leitura da proposta, dos textos motivadores que toda proposta costuma apresentar. São raros os vestibulares hoje que não trazem textos motivadores, né? Às vezes são textos e imagens compondo um tema de redação. E aí vocês precisam ter ideias. E às vezes é um momento de pânico, porque não vem ideia alguma à cabeça. Isso é muito normal. Mas para evitar essa situação, o que a gente faz? Primeiro de tudo, o preparo anterior a isso. Muita leitura, muita atenção ao mundo que nos cerca, prestar atenção aos acontecimentos ao nosso redor, a informação, saber filtrar a informação, analisar, criticar. Isso é um exercício que vocês vão poder fazer no dia a dia, assistindo a um telejornal, lendo um jornal, uma revista, sempre questionar aquilo que vocês assistem, aquilo que vocês leem. Isso é uma ótima ferramenta para desenvolver um texto dissertativo, por exemplo, né? Para vocês conseguirem desenvolver esse senso crítico para a hora da prova. Então, quanto mais informação, quanto mais olhar crítico para o mundo que o cerca, mais fácil vai ser na hora de levantar ideias para fazer uma proposta de redação.
Esse levantamento, ele pode acontecer por meio de um brainstorm. Brainstorm seria aquela chuva de ideias, aquela tempestade de ideias. Então, no brainstorm, a gente vai listar tudo que vier à mente relacionado ao tema. Então, fez lá a leitura da proposta, pode ser uma leitura uma vez, 2, 3 vezes, não importa. O que importa é que vocês estejam seguros em relação ao que a banca está exigindo de vocês. Então, vocês vão fazer o brainstorm. Vão colocar no papel durante uns 5 minutos tudo o que vier à mente de vocês relacionado à proposta. Então, mesmo que algo pareça bobagem, mesmo que algo pareça absolutamente nada a ver com o desenvolvimento do tema, coloquem no papel num primeiro momento. Porque o brainstorm, ele funciona como um fluxo. E se a gente trava esse fluxo, não tem mais ideia que apareça. Então, por exemplo, vocês pensaram em chuchu azul. Nossa, mas chuchu azul é muito absurdo. Não tem problema, coloquem o chuchu azul lá na listinha do brainstorm. Porque depois vem a segunda parte do brainstorm, que é a análise, a filtragem dessas ideias. Aí vocês vão lá cortar o chuchu azul, vão ver que ele não tem nada a ver. Quando vocês fazem a primeira parte, é importante liberar esse fluxo de ideias, por mais absurdas que elas pareçam. E na segunda parte, os 5 minutos finais do brainstorm, vocês vão filtrar. Vão selecionar lá 3 ou 4 ideias mais importantes que vão servir de base para o texto de vocês. Então, o brainstorm é uma ferramenta muito bem-vinda na hora do levantamento de ideias. Depois vem a elaboração do rascunho. Então, vocês determinaram lá 3 ou 4 ideias que vão ser importantes para a redação, e aí vocês vão estruturar esse rascunho. Se for um texto dissertativo, vocês vão determinar qual é a tese, o que vocês pensam a respeito daquele tema, quais os argumentos para defender essa ideia de vocês, e a conclusão, se é uma solução para o problema ou se é um reforço daquela tese. Então, tudo isso vai surgir no rascunho. Nesse primeiro momento, também não se preocupem tanto com a parte gramatical. Muita preocupação com a parte gramatical no rascunho trava também o fluxo de ideias. Então, escrevam como vocês souberem, como vocês aprenderam até aí, e depois é que a gente vem para a revisão do rascunho. Mas vejam vocês, entre a revisão e a elaboração do rascunho, eu vou ter uma pausa de pelo menos uns 30 minutos. Não são 30 minutos pensando na vida, são 30 minutos que vocês vão poder usar para fazer outras questões, questões de matemática, questões de gramática, enfim. Ou ainda, levantar um pouquinho para ir ao banheiro, tomar uma água. Esse tempo é importante, porque vocês vão mudar o foco. Enquanto vocês estão concentrados fazendo a redação, vocês não vão conseguir detectar erros o suficiente na hora de fazer a revisão desse rascunho. Quando vocês fazem essa pausa estratégica de uns 30 minutos, mais ou menos, mudam o foco para matemática, por exemplo, e voltam para a revisão do rascunho, vocês vão perceber o quanto essa revisão vai ser mais eficiente. Quem nunca pegou uma redação uns 2 dias depois que a fez, olhou e falou, meu Deus, como eu escrevi isso, como eu deixei passar isso, não percebi. Porque vocês deram uma pausa, mudaram de foco e depois conseguiram detectar com mais eficiência erros a serem corrigidos nesse texto. Por isso que é tão importante essa pausa de 30 minutos entre a elaboração e a revisão do rascunho. Essa revisão vai ter mais eficiência, vocês vão conseguir fazer um texto melhor ainda na hora de revisá-lo, para então passá-lo a limpo na folha definitiva de redação. Bom, gente, então vamos falar um pouco agora sobre como passar esse texto a limpo. Então, apresento a vocês a folha definitiva de redação, muito bem desenhada, que eu tenho uma técnica em desenho fantástica. Vai ser assim, essa folha pautada, na qual vocês vão preencher com o texto que vocês produziram. A primeira linha, muitas vezes, é destinada ao título. Nem sempre vai ter aquela informação, linha de título, vocês é que vão ter que se organizar quanto a isso. Então, a primeira linha, o título que vocês dedicarem a esse texto. A tarefa de atribuir um título ao texto fica muito mais fácil com a redação pronta, porque aí vocês podem extrair uma frase interessante, uma ideia importante desse texto e usá-la como título. Quando a gente pensa no título antes de ter a redação pronta, é possível que esse título fique sem conexão com o restante do texto. Então é mais fácil extraí-lo depois que o texto já estiver pronto. Quanto a pular uma linha entre o título e o corpo do texto, isso é uma questão optativa. Vai do gosto de cada um, vai do quanto cada um vai aproveitar dessa linha. Quem escreve bastante, quer aproveitar até o final da última linha, eu recomendo não pular essa linha entre o título e o corpo do texto. Quem vai deixar lá umas 3 linhas sobrando, aí pode pular uma linha. Então eu vou pular uma linha aqui só para mostrar como que vai acontecer, e aí eu vou fazer algo
que é uma informação que vocês devem ter ouvido lá da professorinha da primeira série do ensino fundamental e que ficou perdida por aí no meio de toda essa formação que vocês tiveram até aqui. É uma informação que parece tola, mas que tira ponto numa redação de vestibular. Os 2 dedinhos do parágrafo, que aqui a gente vai chamar de recuo de paragrafação. Então é importante que eu sinalize cada começo de parágrafo com esse espaço de mais ou menos uns 2 dedos a partir da margem da folha. Então começo com letra maiúscula e vou escrevendo o meu texto. A linha de baixo do recuo de paragrafação, começo rente à margem, não tem problema. Outro parágrafo, vou desenvolvendo. É importante escrever até o fim da linha. E se de repente uma palavra não couber naquela linha, vou fazer também aquela outra informação lá da primeira série da professorinha. Aquela separação de sílabas. A banca examinadora, além de se atentar para o recuo de paragrafação e descontar pontos, porque o parágrafo, mais do que uma marcação estética, ele também é uma transição de ideias ao longo do texto, a gente vai ver isso mais para frente. A banca vai analisar se esse candidato está aproveitando bem o espaço da folha, se ele não quer usar aquelas técnicas de gambiarra para tentar fazer uma redação parecer maior do que é, por exemplo, de aumentar muito a letra, escrever mais centralizado na folha sem encostar nas margens. A banca repara nesses truques usados por alguns candidatos. Então é importante escrever até o final da linha e, se for necessário, separar sílabas. Porque quando a banca vê aquele candidato que tem medo de escrever até o fim da linha, entende que ele não sabe separar sílabas, ele está evitando fazer isso ao longo da redação. Existem regras para separação de sílabas. Vocês podem também se utilizar de dicionários ao longo dos estudos. Então vocês vão produzir os textos em casa, vocês recorram ao dicionário para ver como é que separa a sílaba. Muitos dicionários têm a separação silábica promovida por pontos. Então é importante que vocês já treinem isso desde então, para saberem separar sílabas direitinho na hora da prova. Vão terminar a produção do texto. Não pode assinar a folha de redação, muita gente acredita que isso seja necessário, mas tem bancas que inclusive desclassificam o candidato caso ele assine a folha de redação. É uma questão de segurança, né? Afinal de contas, é importante que o examinador não saiba de quem é a redação que ele vai corrigir, porque é muito possível que o examinador olhe para uma redação e fale: nossa, a redação do meu sobrinho, é agora que ele vai passar no vestibular. Ou ainda, o mais provável de acontecer com a gente, né? É a redação daquele meu vizinho que ouve música alta a noite inteira. Agora chegou a hora da minha vingança. Brincadeira, não é bem assim que funciona, mas é importante que o examinador não saiba, para não ter nem favorecimento, nem desfavorecimento, ele conhecendo quem é o candidato de quem ele vai corrigir o texto. Então, muitas bancas desclassificam o candidato que assina a folha, e mesmo bancas que solicitam uma carta, por exemplo, elas já avisam esse candidato para assinar a carta apenas com as suas iniciais, se for o caso. Vocês vão perceber que nas folhas de redação dos vestibulares não existe espaço para nome. Vocês vão ter no máximo uma identificação por código de barras, mas não tem espaço para nome, ele não deve aparecer nessa folha aqui. Quanto à letra, tanto faz misturar letras de mão com letras de forma. Isso é uma lenda urbana de que mas a redação tem que ser toda escrita só em letra cursiva ou tem que ser toda escrita só em letra bastão. Não, vocês podem misturar os estilos de letra, não tem problema algum. O importante é que essa letra seja bem legível. Ninguém vai tentar desvendar hieroglifos indecifráveis, então o examinador não vai perder muito tempo com uma redação que for muito difícil de ser lida. Então tentem fazer pelo menos uma letra legível, diferenciar bem uma letra O de uma letra A, uma letra I de uma letra E. O pingo no I é importante de aparecer na redação também, então a letra sendo legível é o suficiente. E lembrem-se, toda proposta de redação na folha definitiva tem que ser feita à caneta. E se eu errar uma palavra na minha redação, o que eu faço? Posso apagar? Posso passar para aqui? Nada disso. Basta fazer o seguinte: eu ia escrever mãe na minha redação. Não, mas não era da mãe que eu queria falar, era do pai. Passo um traço e escrevo ao lado pai. Simples assim. Não precisa colocar entre parênteses e mais. Não rasurem a palavra que vocês queiram descartar. Basta passar um traço, não vai prejudicar em nada o texto de vocês. Lógico, inutilizar todo um parágrafo vai demonstrar para a banca que vocês não fizeram um preparo prévio dessa redação. Então é importante o rascunho para que vocês não fiquem inutilizando partes inteiras do texto. Mas inutilizar uma ou outra palavra escrita por engano, isso não tem problema nenhum. Isso é bem tranquilo de se fazer.
na hora da prova, não vai descontar pontos de vocês. Então, é mais ou menos assim que tem que aparecer a redação de vocês nessa folha definitiva, com uma letra bem legível, feita à caneta, organizando bem a estruturação de parágrafos, escrevendo até o fim da linha, separando sílabas se for necessário, e daí é só... Bom, enfim, só ser bem sucedido, feliz da vida, passei no vestibular com uma ótima redação bem apresentada para vocês. Então, gente, por hoje é só, era isso que eu tinha para falar por enquanto. Obrigada pela atenção e até a próxima.